Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Estamos começando aí mais uma semana, hein? Vamos ler hoje 1 Reis capítulo 11, capítulo 12 e também Provérbios capítulo 9. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face. Queremos, Senhor, receber, Pai, o alimento da Tua palavra nessa hora. Então, ó Deus, ministra o nosso coração, fortalece a nossa fé, nos ajuda a compreender Tua vontade para a nossa vida, os perigos espirituais que nos cercam. Nos ajuda, Senhor, e nos livra de todo mal. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A idolatria de Salomão. 1 Reis capítulo 11. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Então olha aí, as citações de Êxodo 34:16 e Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. A estas, Salomão se apegou pelo amor, justamente pelas estrangeiras. Não tinha mulher em Israel para que ele pudesse se satisfazer, né? Olha só o versículo 3. Ele tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Veja a situação que Salomão chegou de idolatria. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Quantas vezes o próprio pai dele falou, o próprio Deus apareceu para ele e falou: olha, eu vou estar com você, eu vou abençoar você enquanto você for obediente a mim, mas não se desvie dos caminhos. E ele, por final das contas, deu ouvidos às suas vontades, e quando nós somos movidos pelas nossas vontades e desejos pecaminosos, nós acabamos fatalmente incorrendo na desobediência a Deus e atraindo sobre nós a maldição do Senhor, a ira do Senhor sobre a nossa vida. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho por amor a Davi, seu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Que é o que vai acontecer com o filho de Salomão. A gente vai ver, o reino vai se dividir. Uma parte vai ficar sob um rei e a outra parte vai ficar sob o domínio do filho de Salomão e dos seus filhos sucessivos, mas uma pequena parte de Israel. O Senhor levantou um adversário contra Salomão. Veja que ele passou a vida inteira em paz. No final da vida surgiu então um adversário, a saber, Hadad, o nome do homem, Hadad, o edomita, que era da linhagem real de Edom, porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom,
porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel até que eliminou todos os homens de Edom. Porém, Hadad fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadad era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadad encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadad soube, no Egito, que Davi tinha morrido e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para sua terra? E Hadad respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou... Só um ponto aqui, só para comentar, né? Não sei se ficou claro aqui, mas no período de Davi, quando Joabe era o comandante do exército, eles atacaram Edom e feriram um monte de gente lá, e Hadad, que era ainda muito jovem, conseguiu fugir e se refugiou no Egito. Ele cresceu, se fortaleceu, foi muito honrado lá no Egito. E então, quando ele fica sabendo que Davi morreu e que Joabe tinha morrido também, ele conversa com o Faraó para retornar lá para Edom a fim de fazer justiça. Ou seja, atacar o povo de Israel que havia trazido todo aquele mal sobre ele e sua família, né? Então ele quer ir para lá. Versículo 23. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido do seu senhor Hadadezer, ou Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão e lhe fez mal, como Hadad havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Assíria. Muito bem, então vários inimigos aí surgiram por conta da idolatria do rei Salomão. Aías prediz que Jeroboão será rei de Israel. Esse Jeroboão aqui não é descendente de Davi, ok? Ele é um efraimita, olha ali. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, da tribo de Efraim, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Ele se revoltou contra Salomão. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai, Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Lembrando que Efraim era filho de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho, e o profeta estava usando uma capa nova, e os dois estavam sozinhos no campo. Aías, o profeta, pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Aqui está falando uma tribo, mas depois a gente vai entender direitinho ali. É uma tribo que contém, né, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, que contém, de certa forma, ali a tribo de Benjamim junto ali. Tá bom? Posso estar equivocado, depois a gente vai confirmar isso daqui. Vamos lá. Faz tempo que eu não leio essa história aqui. Por quê? A razão disso aqui, ó.
porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, eu deixei de ler o versículo anterior, versículo 32, vai. Porém, ele terá uma tribo, eu já tinha lido, por amor a Davi, meu servo, tal. Versículo 33. Porque Salomão, então a razão dessa divisão, desse racha em Israel, porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele começou a adorar todo mundo. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi, e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Essa ideia de uma lâmpada, né, acesa é uma forma figurada de falar sobre a preservação da dinastia de Davi. Então, diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. E aí olha a promessa aqui, ó, condicional. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, andar nos meus caminhos, fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Então Jeroboão fugiu. E aí Salomão morre. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo quanto fez, a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? Um livro que a gente não tem. O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel e Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E olha só, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Roboão, filho de Salomão, assume o reino. E aí é na mão de Roboão que acontece a divisão. Vamos lá, capítulo 12. Capítulo 11, agora o capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. A cerimônia, né, de coroação. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença de Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai, Salomão, nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Veja só, será que eles estavam sendo sinceros de que Salomão teria imposto um pesado jugo sobre os israelitas? Vamos lembrar um texto recente que a gente leu, que quem fazia o trabalho duro mesmo eram os estrangeiros, eram os escravos e não o povo de Israel. Mas é o que eles dizem aqui. Bom, eles chegam com essa reivindicação. Jeroboão, aquele que tinha fugido de Salomão, chega aqui organizando um pessoal aqui, vai lá falar para Roboão. Roboão, olha, seu pai pesou a mão sobre a gente, né? E aí ele alivia a mão, alivia a dura servidão que seu pai impôs sobre nós. E aí Roboão responde: vão embora e voltem daqui 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo?
Perguntou, né? Olha, o que eu posso dizer para eles? Me deem conselhos. E eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E aí ele perguntou para eles: olha, o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim, que se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Duro, hein? No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta, olha só, vinha do Senhor. Por que Roboão não deu ouvidos ao povo? Porque tudo isso já estava sendo orquestrado por Deus para haver uma revolta, haver uma divisão em Israel, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Muito bem, o que acontece então? Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi para suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então Roboão ficou reinando sobre Judá, a tribo de Judá. E o pessoal no norte passou a ser governado por Jeroboão. Então o rei Roboão, de Judá, enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Essa divisão aí foi trágica e ela não será desfeita. Eles não vão voltar a reunificar o povo de Israel. Por conta do pecado de Salomão, Israel foi dividido para sempre. Dali para sempre. Vamos lá? Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Olha só. Né? Embora esteja falando aqui da tribo de Judá, a tribo de Judá era a principal. A tribo de Benjamim era muito pequena, muito diminuta. Né? Então, a tribo de Benjamim acabou ficando junto ali com Judá. Se a gente observar o mapa, né? Mapa de Israel, tempo de Salomão. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrar
Aliás, eu falei que ia mostrar o templo, né? Acabei esquecendo. Vamos olhar o templo aqui rapidinho, hein? Olha aqui o templo. Ah, muito pequeno, né? É. Bom, é que eu tinha ficado de mostrar, acabei não mostrando, esqueci, né? Deixa eu colocar aqui, ó, divisão das tribos de Israel. Imagens, cadê as imagens? Aqui, imagens. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece aqui bem. Acho que é essa aqui, ó. Ah, muito pequena essas imagens. Só um segundo. Essa aqui é grande demais até, ó. E eu não consigo diminuir. Eita. Tá difícil. Vamos lá. Aqui. Tá muito ruim a imagem aqui, ó. Mas veja aqui, ó. A tribo de Judá é toda essa área vermelha aqui, que inclusive tem Simeão aqui no meio, ó. E Benjamim é essa pequenininha aqui, ó. Essa pequenininha parte aqui, ó. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o texto. Então, quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, ele quer guerrear, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio ao profeta Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, assim diz o Senhor: não subam nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. Olha só, quem que realizou a divisão? Quem que quis dividir o reino? Deus. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. O problema é que Jeroboão não continuou, embora Deus tenha feito aquela promessa, né, no capítulo anterior, versículo 28, se eu não estou enganado, de se ele fosse obediente, o abençoaria, etc, etc. Jeroboão caiu em idolatria também. Então, olha só, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. O que ele está pensando? Olha só o raciocínio dele. O povo de Israel aqui no norte está comigo. Porém, a religião desse povo aqui é a religião verdadeira, em que Deus tem o seu templo, o seu lugar de adoração. Esse povo vai querer ir lá para Jerusalém, continuar seguindo direitinho o calendário, e eles, quando forem, o coração deles vai se comover. Vai falar: não, o nosso rei é o rei que está aqui em Judá. Então vão romper comigo. Isso na cabeça de Jeroboão. Então o que ele decide fazer? Qual que é a grande ideia de Jeroboão? Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir para Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Senhor, tem misericórdia, né? Olha só. Então ele proibiu o pessoal de ir para Jerusalém e falou: agora está aqui o Deus de vocês. Ele criou uma nova religião. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel,
e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Jeroboão arrasou a espiritualidade do povo de Israel, conduzindo eles a uma idolatria baixíssima, terrível, e isso vai trazer consequências absurdas para todo o povo de Israel do Reino do Norte. Então, Israel agora tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte sobre Jeroboão, é o rei, primeiro rei do Reino do Norte. Reino do Sul continua sob a dinastia de Davi, sob aqui o reinado de Roboão, ele é o filho de Salomão. E aí depois a gente vai continuar essa história. Vamos agora a Provérbios 9. O grande sábio e idólatra Salomão, no final da sua vida, ele negou tudo o que ensinou, tudo que escreveu a respeito da adoração a Deus, a respeito de se desviar do caminho mau, ele próprio seguiu por um caminho de idolatria. Capítulo 9, o banquete da sabedoria. Vamos esquecer um pouco a idolatria de Salomão, vamos ler aqui o capítulo 9. A sabedoria, lembra? Como pessoa, a gente viu isso no capítulo anterior, capítulo 8 de Provérbios, né? Salomão está falando da sabedoria como se fosse uma pessoa, a personificação da sabedoria. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Qual é o convite? Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão, bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador, traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio, será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão seus dias. Por mim, a sabedoria, se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Então veja aqui, esse é o convite da sabedoria. Venham, venham, me deem ouvidos, venham, banqueteiam comigo. Interessante essas palavras aqui do 7 e do 8, né? Olha, o zombador, não adianta você querer censurar o zombador, censurar o ímpio. Se você repreender eles, você vai acabar saindo machucado. Agora, quando você vai e tenta advertir e repreender o sábio vai te amar mais. Mas se você for repreender o insensato, você é que vai sair machucado da situação. E o convite da loucura? A loucura é a mulher espalhafatosa. Veja essas duas mulheres, a sabedoria e a loucura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola, não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é doce. O pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, a loucura também faz seus convites. Ela também chama os ingênuos, mas no final,
é destruição e morte. Muito bem, aqui terminou então a leitura de hoje. Vamos aqui marcar a leitura do 159º dia de leitura bíblica. Vamos lá. Que dia é? O último dia do mês, não é? Deixa eu abrir aqui rapidamente. Dia 31 de julho. Muito bem. E aqui termina a leitura de hoje, então. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.